E aí, pessoal da Gelb, beleza? Se lembram de mim ainda? Há pouco tempo eu fiz um vídeo para vocês introdutório daquilo que eu ia falar agora. E hoje nós vamos começar a tratar sobre a lei. Mas eu quero lembrá-los novamente de uma coisa. O que eu vou falar aqui não é uma coisa completa, não é uma coisa absoluta, é simplesmente alguns tópicos literários, baseados em livros. Porque o próprio Walter afirma no livro dele, A Correta Distinção entre Lei e Evangelho, que essa distinção ela só é ensinada pelo Espírito Santo na escola da vida. Então eu não tenho muita experiência de vida, então não posso dizer algo completamente perfeito a partir da minha experiência, e não sei se alguém pode. Mas hoje nós vamos começar a tratar sobre lei. E lei e evangelho, elas têm basicamente a mesma promessa. Eles prometem salvação. Mas a diferença está em como uma e outra dão esse tipo de salvação, ou simplesmente prometem esse tipo de salvação. Vamos começar com a lei. Você já reparou que alguns textos bíblicos parecem ser contraditórios? Às vezes Deus manda que façamos coisas, às vezes Ele simplesmente dá sem pedir nada em troca. Como é que se dá isso? Lei e Evangelho. Basicamente, quando nós estamos em frente a uma passagem que exige coisas em troca, que pede que o ser humano decida alguma coisa, ou que pede que o ser humano cumpra alguma determinada lei, nós estamos perante a lei. E quando nós falamos em lei, nós temos que ter em mente que lei não está só presente no Antigo Testamento e Evangelho no Novo. Existe lei e Evangelho no Antigo Testamento, existe lei e Evangelho no Novo Testamento. Querem dar uma olhada? Vejam essa passagem. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate. Quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão: você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Vejam só palavras duras de Jesus no Novo Testamento, lá no Sermão do Monte, em Mateus 5. Veja este outro exemplo. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor, nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês, e o amarem, e andarem no caminho que Ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir, e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará, lhes dará muitos descendentes. Porém, eu lhes afirmo hoje mesmo que, se abandonarem a Deus, e não quiserem obedecer, e se caírem em tentação de adorar e servir outros deuses, nesse caso, vocês serão completamente destruídos, e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir, no outro lado do Rio Jordão. Mais uma palavra em que o ser humano é o autor da ação. Está no Antigo Testamento. É lei. Todas as vezes que nós encontramos passagens em que o ser humano é o centro, em que o ser humano ou a ação está no ser humano, nós estamos frente à lei, seja no Antigo ou seja no Novo Testamento. Nesse sentido, a lei não é uma boa notícia para nós. A lei fala: você quer ser salvo? Então cumpra-me todos os dias, em todos os tempos, todos os momentos. E adivinha? Ninguém consegue fazer isso. A lei, ela não é ruim. Eu sou ruim por não cumprir esta lei. A lei promete me dar salvação se eu cumprir alguma coisa. Mas eu não consigo fazer isso. Nesse sentido, a lei não salva. A lei apenas me condena. E a lei ela tem 3 usos: freio, espelho e norma. Agora nós vamos para cada um deles. 1. Lei como freio. Como o nome sugere, a lei como freio, ela serve para refrear,
para dar limite à vontade egoísta do ser humano. E todos nós sabemos que nós nascemos com isso dentro de nós. É só olhar uma criança pequena. A gente tem a ideia de que criança é um ser puro, é um ser inocente. Mas tente pegar um brinquedo de uma criança para dar para alguma que não tem. Ela vai chorar, ela vai espernear, porque ela é egoísta desde que nasceu. A lei, então, como um freio, ela se reflete, por exemplo, na nossa lei do Estado. Vejam esses exemplos. O 5º mandamento diz: não matarás. E o artigo 121 do nosso Código Penal condena o homicídio como simples, qualificado, doloso, culposo e tudo mais. O 6º mandamento diz: não adulterarás. E no nosso Código Penal, bigamia é crime, pelo artigo 235. Também, falsidade ideológica, no artigo 299, é condenado. E é importante lembrar, adultério não é apenas sexual. É mudar qualquer coisa do que era antes, ilicitamente. Assim, lembre-se sempre, o primeiro uso da lei como freio breca para a atitude egoísta e soberba do ser humano. 2. Espelho. A lei como espelho, também como o nome sugere, busca mostrar ao ser humano como ele realmente é, perante a perfeição que Deus exige de nós. Se comparamos as nossas vidas com os 10 mandamentos, por exemplo, nós perceberemos que, na verdade, não somos tão santinhos quanto a gente pensa. Nós somos podres. E, nesse sentido, a lei nos serve de preparação para a fé, algo que só vem pelo Evangelho. Mas eu estou dando spoiler agora. Espera um pouquinho, já vai ver. E com a lei não tem essa de cumprir um pouquinho da lei, ou um pedaço da lei. Assim como não existe 50% grávida ou 50% doente, ou se cumpre a lei, ou não se cumpre a lei. E no caso, não se cumpre a lei. Vejam esses exemplos bíblicos. Escuta o meu grito, ó Senhor. Ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Também, pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti pequei, contra ti somente, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Assim, a lei nos mostra quem realmente nós somos e compara como nós deveríamos ser e como infelizmente nós somos. 3. A lei como norma. Este uso da lei como norma é específico para os cristãos e trata-se de um passo adiante. Como assim? Quando nós somos convertidos por Deus, brota dentro de nós a vontade de cumprirmos a lei, embora saibamos que nunca vamos fazê-lo perfeitamente e plenamente. Trata-se de algo que brota de nosso coração sem um interesse por trás, e por isso é que só vale para cristãos. Trata-se de uma resposta ao amor de Deus, ao amor que veio primeiro. E a partir disso, brotou então a vontade de cumprir essa lei de Deus. Assim, o cristão não faz boas coisas, não faz boas obras a fim de conquistar a salvação, mas faz boas obras porque a salvação já foi conquistada e entregue a Ele por Cristo. Mais um spoiler, acalma. Em última análise, a lei neste uso não parte do ser humano, mas é um reflexo do amor que Deus teve por nós. Veja o que a Bíblia fala sobre isso. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo a vocês. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Percebem que esse agir do ser humano não partiu dele mesmo, não é uma coisa dele. Eu costumo dizer que ninguém acorda num sábado à tarde e diz: hoje eu vou crer, ou hoje eu vou fazer uma boa ação. Não é assim. O cristão vê nesse tipo de lei um reflexo do amor de Deus. E é por isso que é só dos cristãos. Mas algo importante: a lei, nesses 3 usos,
não é capaz de gerar a fé. Isso é exclusividade do Evangelho. Assunto do próximo vídeo. Não perca. Mas a lei é um caminho impossível para nós, seres humanos. Vejam o que Jesus disse no Evangelho. Então, Jesus disse aos discípulos: eu afirmo a vocês que isto é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino do céu. Digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntavam: então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Por isso, a lei por si só, sem o Evangelho, de nada serve para nós cristãos. Um teatro que só tem lei não serve. Assim como uma pregação que só tem lei também não serve de nada. É impossível para o ser humano se salvar. É Deus que nos salva por meio do Evangelho. Nós vamos tratar isso no próximo vídeo. Mas um aviso importante: a lei em nenhum desses usos é capaz de gerar a fé. Isso é exclusividade do Evangelho. Assunto do próximo vídeo. A lei nos aponta um caminho impossível para nós fazermos, e por isso ela não é capaz de salvar ninguém. Portanto, aquele teatro que visa só mostrar coisas da ética, só mostrar coisas de moralismo, não faz sentido algum no cristianismo. Não é teatro cristão. Mas não pense, por outro lado, que a lei não é algo importante. A lei é necessária. Não é uma questão de escolha. Eu prefiro o Evangelho, eu prefiro lei. A lei é necessária. Porque quando nós estamos fartos e comemos mais, não conseguimos engolir. Agora, quando estamos famintos, qualquer coisa é extremamente gostosa. Assim funciona também com lei e Evangelho. A lei nos deixa famintos. E Deus não nos dá qualquer coisa. Ele nos dá o Evangelho, o puro e o doce Evangelho. Então tá, galera, é isso por hoje. E não percam o próximo vídeo que vai falar só sobre o Evangelho. E eu lembro, isso são só pinceladas que eu estou passando por cima, porque há muita coisa por trás disso. Walter, no livro, traz dezenas de páginas falando só sobre a lei e seus usos. Portanto, pesquisem mais sobre o assunto e considerem a possibilidade de comprar e ler este livro do Walter. Vai fazer a diferença. Até mais!